Fala, galera! Fala, galera! Tá começando mais um podcast Pod Fé, o nosso podcast que fala sobre espiritualidade, saúde mental, bem-estar, alimentação, boas energias, e é isso, estamos começando aí. E hoje vai ser um podcast muito especial que eu vou entrevistar uma das donas do podcast, a Georgia. A Georgia que é psicóloga na área clínica, haitiana, life coaching, especialista em gestão de carreira, em orientação vocacional de carreira. Foi ex-militar, né, Georgia? Isso, da Marinha do Brasil. E é isso, e hoje nós vamos falar sobre posicionamento de carreira, né, Georgia? Tipo... as angústias que levam, né? Principalmente a escolha da carreira. A escolha de carreira, A escolha né, da carreira. Que começa, às vezes, lá no final da escola, quando a gente tem que prestar o vestibular, né? Hoje em dia, nem é mais vestibular, né? Como é que fala? Hoje agora já mudou, né? Antigamente era primeiro, segundo grau, agora era sétima, científico, oitava, nona. Agora é ensino médio, ensino Com a minha sobrinha que tá na sétima série, ficou todo confuso, que é oitava, nona, não sei o que lá, décima, e aí depois... Vai mudando os nomes, mas no final das contas é tudo a mesma coisa, né? E essa vai gerando uma angústia muito grande, não só no adolescente, como na família. E muito jovem tem que escolher algo acreditando que é determinante na vida dele. Mas a vida é processo, né? A vida, ela é movimento. Então, ali ele está fazendo, na verdade, uma passagem da vida do adolescente para o adulto. Então, ele já tem ansiedades por demais, digamos assim. E aí, o que eu sempre fiz na minha carreira, né? Hoje, eu continuo atuando na área clínica, atuando com a população adulta. E da pandemia para cá, eu não fiz mais, não teve nem mais um caso de orientação vocacional, o que eu tenho visto com bons olhos, porque eu tenho filhos que entraram há pouco tempo na faculdade, e eu vejo que as escolas, os próprios cursinhos, eles abraçaram essa área da psicologia, o que eu vejo com olhos muito positivos, e então, ao longo dos 3 últimos anos escolares, não digo que são todas, mas muitas escolas já estão com esse trabalho. Estão levando profissionais de diferentes áreas para conversar com os alunos, para falar do seu dia a dia na carreira, como é que funciona um engenheiro, uma nutricionista, um médico, um empresário. Então, eles vão tendo uma oportunidade que eu não tive na minha época. É isso que eu queria começar te perguntando, Georgia. Antigamente, a gente não tinha muito essa questão, né, esse direcionamento quando você estava no colégio. Como é que isso mudou? Desde quanto tempo isso passou a mudar? E se isso foi bom? Fez uma diferença nos profissionais de hoje em dia? Como é que você enxerga isso? Isso vem mudando ao longo dos anos. Como eu falei, a vida é movimento, a vida é processo. Então, é muito bom que haja esse movimento de melhoramento, de aprendizado. Mudou a nossa relação com o trabalho, mudou a nossa expectativa de vida. Então, se a gente for olhar de gerações passadas, se eu pegar, por exemplo, a geração do meu pai, não tinha a expectativa de vida que a nossa geração, que a geração dos meus filhos hoje tem. Morria-se mais cedo, tinha uma expectativa de você ter uma carreira sólida, duradoura, fazer um concurso, por exemplo, Banco do Brasil, Caixa Econômica, a pessoa ficava 30 anos lá, e isso dava a ela status, porque dava a ela estabilidade, então dava uma solidez para você pensar em constituir a sua família, estruturar uma vida. Então, eram poucas as opções. Hoje, com o passar dos anos, acompanhando esse movimento com os jovens, o que eu venho sempre colocando para eles, que hoje caiu por terra um pouco essa ideia de emprego, essa ideia de estabilidade. Existe um processo muito mais criativo, onde, na verdade, existe trabalho, né? O seu talento, se usado de forma eficaz e criativa, isso pode te gerar renda, né? Hoje, a juventude, ela tem um compromisso com a sua autorrealização, com a sua busca da sua felicidade, que não permite que ela fique encaixotada 30 anos numa instituição.
ela tem muito mais fluidez, ela está muito mais aberta a novas oportunidades, muito mais aberta ao empreendedorismo, que há gerações anteriores não era tão comum. Era assim, meu avô, meu pai tem uma indústria, tem uma empresa, tem uma lojinha, isso vai passando de geração em geração. Ainda que você não gostasse, era aquele o seu futuro. Não, a lojinha do papai. Você já estava garantido ali, né? Sabia que tem família. Família. Aliás, a família do meu pai é toda empreendedora, né? Cada um então, tem seu negócio. O seu comércio, né? O comércio familiar. Então, aquilo ia passando de geração em geração sem muita preocupação se você tinha tino para o negócio, tinha habilidades para aquilo ou não. Você já era formatado e ia sendo criado dentro daquele ambiente. Isso vinha da família mesmo, Georgia? Ou assim, o adolescente não tinha opção de outra coisa, talvez ele quisesse, não tinha opção, ou era a acomodação dele, ele já estava ali engajado naquela família, já sei que eu vou herdar do meu pai mesmo, então tá tudo certo. Eu diria, assim, pelo que eu venho estudando e olhando, eu diria que é um contorno da época, é o contexto da época. Não dá pra gente, com os olhos de hoje, julgar o que aconteceu no passado com um teor assim mais pejorativo, preconceituoso. Ai, que estupidez, ai, que limitação. Era o que existia na época. Sim. Era a condição de possibilidade da época. E isso foi mudando, isso foi se transformando, né? Por várias questões, vários fatores, por exemplo, socioeconômicos, abertura de governo, mudanças políticas, globalização, né? O mundo se tornou mais globalizado. Então, você começa a ter acesso a novas culturas, a novas formas de funcionar. Hoje é muito mais comum você ver jovens indo estudar fora, fazer intercâmbio. Há alguns anos atrás, isso, além de ser muito caro, né, não era tão fácil. As pessoas que foram da minha geração, de uma geração atrás, contam que foi muito doído, porque se comunicava por carta, levava muito tempo, entendeu? Antigamente viajar era um sacrifício. Era um sacrifício. Sair de um país era só para um determinado pessoal, porque era muito difícil. Você conhece o marido da nossa amiga, a Aninha, né, o Dudu, ele conta que o pai dele faleceu há pouquíssimo tempo, o pai dele, que foi um advogado muito bem sucedido, muito famoso, ele estudou fora, ele foi mandado para a Inglaterra e não foi muito assim, você quer ir, meu filho? Não, o pai, você vai, é bom para a sua formação, Vou te mandar porque é bom para você. Para você até se criar como homem, se tornar independente. E ele foi para a Inglaterra numa época em que, assim, não tinha como pegar avião e ficar vindo toda hora para o Brasil, nem o pai e a mãe ficar indo lá visitar. Então, era forma de comunicação, cartas que levavam meses para chegar. Então, imagina como é que era a relação, o sofrimento. Hoje em dia, para o bem e para o mal, você tem FaceTime, Instagram, você vê lives em tempo real, né? Você tem como se comunicar com seus amigos estando aonde você estiver. Eu tive essa experiência pessoalmente na minha casa. Meu filho ficou fora, né, estudando fora. E aí, nesse caso, eu vi como um ponto negativo, porque não é fácil. Quando você faz uma transição, seja ela qual for, no caso, ele fez uma transição de vida, né? Mudou de país, deixou um grupo de amigos para trás, se jogou no desconhecido, claro, com as melhores expectativas de conhecer novas pessoas, crescer, né, com uma nova cultura. E ele foi para os Estados Unidos num tempo muito mais fácil do que, por exemplo, quando o pai do Dudu foi para a Inglaterra, lá no século passado, 1900, lá vai fumaça. Né? Literalmente, século passado. Então, ele foi numa situação também muito ansiogênica, digamos assim, de muitas expectativas e de muito estresse, porque era pós-pandemia, não, era pandemia. Era pandemia. Ele, em 2020... ele já tinha sido aprovado, mas não pôde ir para os Estados Unidos, porque o mundo estava fechado pelo Covid. Então, ele ficou 1 ano fazendo online, até que chegou em 2021 o momento de ir, de uma abertura, ainda que limitada. Então, nós tivemos que fazer quarentena, ficamos em quarentena no México, aí aquele sufoco para fazer PCR na expectativa, vai dar Covid, não vai dar Covid, porque se der Covid, como é que vai fazer? Vamos ficar aquartelados num quarto de hotel. Meio que o mundo parou, mas ao mesmo tempo andou rápido em outros setores, né? E aí ele foi nessa expectativa do que vai ser,
né, num momento sensível de mundo, de verdadeiramente um inimigo invisível, que eu acho que isso foi o grande fator que gerou muita ansiedade, muito medo com relação ao Covid, principalmente no meio dos jovens. E aí ele tinha um celular que permitia estar interligado 24 horas com os amigos do Brasil, vendo os amigos do Brasil saindo para balada, bebendo, e lá ele confinado numa universidade, ainda com poucos amigos, com 18, 19 anos, não pode beber, você só pode sair beber com 21. As festinhas aqui começam às 11 horas da noite, lá estão terminando 11, meia-noite. Tudo muito diferente. É globalizado o mundo, mas a cultura é bem diferente. É assim, muito diferente. Acaba mexendo um pouco. Né? Então assim, existe um lado bom do Instagram, das redes sociais, dessa coisa rápida da conectividade, mas existe esse lado também, onde você acaba se comparando demais com o outro, vendo o que o outro está fazendo. Era isso que eu queria te perguntar, Jorge. A próxima pergunta que eu queria te fazer. A gente vê que o mundo está mega acelerado, né? Tá. Eu acho que, eu não sei, se eu estiver falando besteira, me corrige. A juventude, acho que ela cada vez se cobra mais. Talvez não seja nem muito cobrada, mas a pessoa própria se cobra, né? Sim. Eu tenho que ser melhor, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Você acha que esse excesso de informação e essa velocidade que a informação chega atrapalha um pouco o adolescente na escolha de sua carreira ou na escolha, Sim. na melhor escolha, no melhor caminho para ele? Você acha que é uma pressão que o cara É uma sofre? pressão, né? Esse momento da vida já é por si só um momento de maior pressão. Como eu estava falando, ele está saindo da adolescência, entrando numa vida adulta, com todas as dúvidas, com todas as incertezas que isso gera. Mas, vamos lá, a gente não tem como frear isso. Pois Está estabelecido, né? A gente já chegou aí. Então, o que fazer com o que está feito? Acho que esse é o grande desafio. Vai gerar mais pressão? Vai gerar sim, porque, primeiro, você tem uma possibilidade de um acesso à informação muito rápido. E aí você pensa, da mesma maneira que eu estou tendo esse acesso, o meu concorrente lá na prova para o Enem, né, o antigo vestibular, vai ter também. Então, ele pode estar tão bem preparado ou melhor preparado do que eu. Então, isso já o coloca em estado de alerta, né? A outra questão é comparação. Eu começo a me comparar. Hoje tudo se não postei, não vivi, né? Eu brinco dizendo isso. Se não postei, não vivi. Então o cara posta que tá lá no cursinho, que tá fazendo prova no domingo. Aí, eu tô na praia, ele tá fazendo prova no domingo, então ele tá melhor preparado do que eu. Bom, isso acontece. Acontece. Mas como lidar com isso, já que isso não tem como voltar atrás? Isso está estabelecido. Aí é todo o contexto desse jovem. A importância dos laços familiares, a importância do diálogo, a importância da retaguarda que a comunidade estudantil, amigos, turma, professores, escola, psicopedagogia, para dar esse contorno de sustento, de estamos juntos, pertencimento, eu sei do que você está vivendo, eu já passei por isso, ou estamos passando junto. E eu falo família porque ali deveria ser o primeiro ensaio do campo social, né? Os laços familiares não deixam de ser um ensaio para a nossa vida em sociedade. Pessoas diferentes, com personalidade diferente, ainda que com laços consanguíneos, né? É o ventre que te gerou, é o teu pai, teu genitor ali, ou aquela pessoa que te cria, né? Que seja uma família adotiva, uma família do coração, não foi gerado no útero, mas foi gerado no coração, não importa. É ali onde você está se desenvolvendo, né? É o teu jardim, é o teu terreno fértil. Então, na família deveria ter um diálogo para que o pai, a mãe entendesse, sobretudo, quem é esse meu filho? Quem é essa minha filha? Ele tem uma tendência a ser mais ansioso, a ser mais medroso, a ser mais inseguro, é muito impulsivo, porque eu posso dizer, eu tenho 2 filhos, nascidos da mesma mãe, com o mesmo pai, personalidades muito distintas. Formas de lidar. O meu filho, eu me lembro, nesse processo que ele estava fazendo
ao mesmo tempo, Enem, ele estava fazendo o application para as universidades estrangeiras dos Estados Unidos. Eu fui deixar ele para fazer essa prova dos Estados Unidos, lá no colégio, onde marcaram. Era na escola americana. Ele foi de chinelo, bermuda, relax, como eu vou ali comprar um pão e já volto. Eu tremia. Eu falei, meu filho, você tá seguro? Você estudou? Ih, mãe, tranquilo, tá tranquilo. O Tá Thiago é super Thiago, tranquilo. foi Um lá, abração, Thiago. fez, tranquilo, foi ótimo, tirou notão. No dia anterior, estava encontrando os amigos, tinha ido à praia. Minha filha, maior CDF, se ela tem uma prova daqui a um mês, ela já está estudando hoje, ela fica nervosa, entendeu? Mesmo pai, mesma mãe, personalidade diferente. Então, eu posso tratar o meu filho Tiago da mesma maneira que trato a Rafaela? Não posso. Eu preciso acolher. Aquele discurso antigo que diz assim, não tenho que reclamar. Vocês foram tratados iguais, da mesma forma. Ih, já cada errou. Um ganhou isso e tem isso que ser aqui, igual. Tudo foi igual para vocês, Já então tem não que ser tá igual. legal. Já não tá legal, porque seus filhos não são iguais. Então, para mim, a justiça, o justo, o adequado, não é tratar todo mundo igual. É tratar os diferentes de forma diferente. Cada um. Então, um vai precisar mais colo, o outro vai ser preciso empurrar do colo, senão não sai do ninho para a vida. Um vai precisar de mais organização, ajudar no planejamento. Sim. Então, cada um tem uma demanda. Então, primeiro passo na escolha de carreira, seja para o que for, porque a escolha da carreira ela é só mais uma etapa da tua vida. O primeiro passo é você passar por esse processo de autoconhecimento. Tentar, da melhor forma possível, ter um ambiente familiar de ajuda mútua, de escuta, de acolhimento. A gente sabe que não existem famílias perfeitas. Sim. Vão ter momentos de discussão, de divergências, mas o respeito deve prevalecer. Errei na dose, pede desculpa. O perdão tem que ser exercitado dentro de casa. Não adianta você exigir, cobrar do seu filho que seja uma pessoa caridosa, com capacidade de compaixão, com capacidade de perdoar, se ela não vive esse exemplo dentro de casa. Se ela não enxerga isso. Se ela não enxerga isso. São palavras ao vento, né? Aquela coisa, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não faço o que eu faço. Isso é a pior coisa, porque a incoerência, essa ambivalência, que é a mesma mão que afaga, que acarinha é a mão que bate, isso é extremamente adoecedor. E isso gera muito mais ansiedade que qualquer informação acelerada da internet, entende? E a ansiedade acaba atrapalhando muito na escolha a gente brinca. escolhas, talvez, né? né? porque ela te rouba do tempo presente. Então, a gente brinca na psicologia dizendo, ansiedade é excesso de futuro, depressão é excesso de passado. Todos os extremos são desequilíbrio. Então, o caminho do meio é o que te leva à saúde, é o equilíbrio. Eu preciso estar aqui, no tempo presente. O nome já diz, é um presente estar aqui. A gente que tem a nossa fé católica, a gente sabe da importância do agradecer a Deus, sobretudo. Eu acordei de manhã, eu respirei, eu tive um café para tomar, eu tive uma cama para dormir. Glória a Deus. Agradece. Louva, agradece. Isso já te faz começar um dia mais feliz, mais equilibrado, mais centrado, vivendo o tempo presente. Isso já vai te proteger, em boa medida, da ansiedade. Até porque quem tem o exercício de uma fé, ela confia em algo sobrenatural, superior a ela, que vai garantir a ela que as coisas vão dar certo, ainda que pareçam que não estão dando certo. Eu confio que existe uma força maior, um Deus Pai, né? Aí a fé de cada um, a nossa fé católica vai nos dizer isso, que é quem zela por mim, né? Posso confiar, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, isso também é mais uma ferramenta para nos dar essa estrutura no combate à ansiedade. Algum grau de ansiedade não é nocivo, é até importante para te jogar para frente, até importante para te motivar, te deixar acordado. Sim, sim. Porque a gente, sim, precisa olhar para frente. Tudo na medida certa. Planejar minimamente o futuro. Mas quando eu só olho para lá e não volto para o meu tempo presente, eu estou fora do tempo. Então, eu estou inadequada. Eu não estou em lugar nenhum. E aí começam as confusões.
Então, hoje a gente vê muito isso, assim, crianças ansiosas, não só os adolescentes que estão na fase de decidir uma carreira, escolher para que prestar o vestibular, vou colocar o que lá no Enem. Não. A gente vê relatos e estudos hoje de crianças fazendo o cutting, né? A automutilação, se cortando. A gente vê mesmo porque eu tenho uma sobrinha de 11 anos, né, que está na 7ª série, e ela me conta que você encontra crianças tristes, em depressão, chorando o tempo inteiro. Isso. E nem ela sabe direito o que seria uma depressão, mas ela, tio, as pessoas estão em depressão. Exatamente. E que uma criança de 11 anos sabe realmente diferenciar o que é uma tristeza e o que é uma depressão? Porque depressão a gente já está falando de uma patologia. Pois é, né? A tristeza é parte da vida. Você chorar, você viver um luto porque você perdeu um ente querido, porque você está passando, às vezes, por um aperto financeiro, que você está vendo seu pai e sua mãe muito nervosos. Isso é natural da vida. Acho que as frustrações fazem parte da vida. As frustrações... Saber perder faz parte da vida, né? Uma coisa que eu acho que alguns pais andam se confundindo, se atrapalhando, porque acham que não podem frustrar os seus filhos porque vão traumatizar. Isso é uma confusão. Trauma é uma coisa, frustrar é outra. Frustrar, muitas vezes, é porque você dá um limite para aquela criança, para aquele jovem que está querendo fazer outra coisa. E você diz o não, você limita, não. E ele vai ficar com raiva, ele vai ficar danado da vida, vai ficar triste, vai ficar chateado, mas isso é parte do processo. E ele vai aprender a deixar esse sentimento vir e deixar esse sentimento passar e superar e virar a página e continuar apesar disso. Porque a gente vai ter que viver apesar dessas circunstâncias. Você acorda um dia, está um sol lindo. No outro dia você acorda, o tempo virou. Rio de Janeiro está assim, né? Bateu um vento, virou. Choveu, fechou. Então, chuva e sol no mesmo dia. E aí? É vida. A vida continua. Você perde, às vezes, uma pessoa muito querida. A gente sabe, né? Tá aí o Guido. A gente perdeu um amigo muito próximo, muito querido. Foi doído? Foi muito doído. Mas foi desestruturante? Não. Por que não foi desestruturante? Porque, primeiro, a gente conhecia muito bem o nosso amigo. A gente sabia do tamanho da fé dele, da paixão dele por Deus, pelas coisas do céu, pelas coisas do alto. E ele, uma das últimas vezes que eu conversei com ele, ele disse para mim: Georgia, meu maior sonho é ver Deus face a face. Por isso eu não tenho medo de morrer. Porque eu sei que morrer vai ser só uma passagem para eu estar com Deus. E eu até mexi, Guido, você tem que passar direto. Né? Você vai ser papa, Guido. Você vai ser papa, mas eu, assim, eu não sei se eu vou chegar de primeira, vai cheio de conexão, meu voo pro céu. Na madeira, Guido, tá muito cedo. Tá cedo. Aliás, a gente ainda vai marcar um podcast para falar exclusivamente sobre o Guido. Na verdade, alguns podcasts que ele é assunto para muitos podcasts. Mas por que eu trouxe o Guido? Por que eu falei disso? Porque quando a gente conhece o amigo, a gente conhecia o Guido, a gente, apesar da nossa dor, da saudade, do não entender por que Deus permitiu que um cara tão novo, tão cheio de sonhos e talentos e habilidades, que podia fazer tanto por esse mundo, foi ceifado da vida tão prematuramente. Então, a gente, na nossa humanidade, a gente chorou, a gente sentiu falta, muitas vezes a gente questionou Deus. Mas passado esse momento da perda, do susto, da dor, veio um momento de calmaria que quando a gente pensava nele, a gente lembrava, não vale a pena desesperar, porque o meu amigo está realizando um sonho. Dentro da fé da crença dele, ele está realizando, ele está vendo agora Deus face a face. Então ele não está triste. Então eu não vou ficar triste, porque ele não está triste. Eu vou ter a minha tristeza, mas é a vida que segue. E se eu creio que a vida segue mesmo depois da morte, eu vou acalmar meu coração. É a hora de eu botar em prática tudo que eu aprendi na teoria. É a hora da prática. Então, eu estou falando isso dentro desse escopo da nossa fé, porque... Da nossa fé? Nosso patrocínio aqui nossos também, patrocinadores, né? To Fly, Mensagens de Maria, nossa fé. Vamos seguir, galera. Vamos seguir lá. Tá tudo aí no Instagram. Porque eu estou dando esse contexto, porque são esses contextos que vão nos estruturando para a vida.
Então, uma família, um grupo de amigos que comungam da mesma fé, como nós, né, que viemos do grupo de oração juntos, então, a gente precisa colocar em prática aquilo que a gente está vivendo no nosso dia a dia. Porque não adianta o cara ficar com uma Bíblia debaixo do braço, frequentar grupo de oração, ir na missa do domingo, ou ir no culto. E na hora que o perrengue vem na vida, na hora que as fases se apresentam, né, de mudança de etapa, igual o videogame, você tem que mudar. Aí você não usa isso como ferramenta. Aí você não coloca em prática. Aí você não tem os seus contornos. Então, esses contornos é que vão segurando a onda das nossas ansiedades, dos nossos desesperos. Então, houve tristeza, houve tudo isso, mas não houve uma depressão, não houve um desespero. Tá aí a dona Nazaré, a mãe dele, para provar. Ela, com certeza, viveu uma dor dilacerante, profunda. Mas ela seguiu. Hoje ela dá palestras falando sobre o filho, ela ressignificou. Isso é uma outra coisa importante. Ao aprender a ressignificar, dar novos significados, novos sentidos às dores, às dificuldades que a gente vive, isso a gente aprende dentro de casa, com o nosso grupo social mais próximo, os amigos mais próximos. É importante que as escolas também criem momentos de conversa, de diálogo, para que aprenda a dar novos significados. A gente vai dando nome às coisas. Então, vai ficando mais possível lidar com a dor, lidar com a tristeza, sem ter que rotular que tudo é depressão, tudo é transtorno de ansiedade. Ah, estou com síndrome do pânico. Não, desculpa uma palavra, tu tá com cagaço, é outra coisa. É diferente. É diferente. Eu tô com muito medo, é diferente. Síndrome do pânico é um step bem mais alto. Não que a pessoa não possa estar, mas até ela chegar a esse diagnóstico, existe um processo aí, um caminhar que ela tem que fazer. Então, esses grupos familiares, escolares, grupos de amigos, são todos sistemas de apoio que nos sustentam e nos ajudam a passar por essas dificuldades ou mesmo por essas fases de mudança de vida, como um processo de Enem. Então, aquele jovem que está num grupo escolar, que estão estudando juntos, que se organizam no final de semana para ir na casa de um, na casa de outro estudar, eles estão numa pilha, né? Estão ali acelerados, mas no bom sentido. Eles estão atuando, eles não estão só naquela aceleração de pensamento. Eles estão atuando, eles podem ficar cansados, eles podem ficar muitas vezes se sentindo exaustos, é natural. Uhum. Cabe quem? Ao pai e à mãe que está mais perto, que está de verdade exercendo o papel de maternidade ou de paternidade, ficar de olho no seu filho nesse momento e falar assim, olha, agora parou, agora vamos todo mundo fazer um lanche, vamos ver um filme, vai sair, vai dar um mergulho no mar, porque vai entrar em exaustão. E na hora que tiver uma exaustão e puder chegar a um burnout, aí botou tudo por água abaixo. Todo aquele esforço, aí no dia você não consegue ir lá fazer a prova, você deu um branco, teve um apagão, por exaustão. Então, esse equilíbrio, essa calibragem, é muito importante que ela aconteça. E para ela acontecer, precisa ter essa estruturação, esse senso de pertencimento, essa família que conversa. O psicólogo, ele vai entrar nesse processo para ajudar, mas ele não pode ser nunca colocado como o salvador da pátria. É isso que eu queria te perguntar. A gente viu agora, então, que assim, isso é até uma dica para os pais, né? Para a própria família, né? Tratar seu filho de uma maneira... Não precisa tratar os dois iguais, mas fica de olho nas aptidões, nas características de um, de outro, para o adolescente ir para um melhor caminho. E aí, o psicólogo, de repente, o adolescente chega e fala assim, cara, tô perdido. Sim. Ainda não sei o que eu faço. E aí, às vezes, o psicólogo é taxado de maluco, né? Tipo assim, eu tô indo no psicólogo. Tá maluco, cara. Eu tenho coisa de maluco. Até hoje tem isso? Pois é, até hoje. Eu vejo que, às vezes, lembro, né? Quando era mais adolescente, não... Tinha uma amiga nossa, amiga de um irmão, não vou falar os nomes, é irmã de um amigo nosso. Eu falei, ei, menina, tudo bem? Tá vindo onde? Tô no psicólogo. Aí eu mesmo falei, cara... Tá maluca? Tá com problema? Tá com algum problema? Não, tô tentando me encontrar. Ela falou assim pra mim, Samira, eu tô tentando me encontrar. Eu fiquei com isso na cabeça, falei, me encontrar? Porque o psicólogo é taxado de maluco, mas ele
A pessoa é maluca que vai no psicólogo, é taxada de maluca. Médico de maluco. Médico, né? De maluco, né? Primeiro de tudo, psicólogo não é médico. Psicólogo é um profissional da saúde, médico é o psiquiatra, que pode receitar remédio, psicólogo não pode receitar remédio. O psicólogo, ele vai ajudar a tratar, a caminhar naquelas dores emocionais, né? Para que você se encontre, para que você passe por esse processo de autoconhecimento e aí, se conhecendo melhor, você possa fazer melhores escolhas na sua vida. Porque se eu me conheço, eu entendo aonde estão as minhas fragilidades, aonde é o meu calcanhar de Aquiles, quais são os valores que são inegociáveis na minha vida, eu entendo quais são os melhores caminhos a tomar, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa extremamente organizada, perfeccionista, não sei o quê. Aí vou e resolvo entrar numa empresa, num trabalho que é caótico. Entro na bolsa de valores. Sei lá, trabalhar na bolsa de valores. A pessoa metódica, ela não vai conseguir, ela vai surtar em pouco tempo, né? Porque ela está indo para um lugar que fere profundamente a ela, né? Então, assim, uma coisa é claro, se eu estou entrando num extremo de um perfeccionismo, de uma organização que está beirando, né, um toque, esse transtorno, né, obsessivo, que tudo eu tenho que organizar, enfim, que é uma tentativa de controlar. É um extremo, na verdade. É um extremo, pode ser até medicado, né? Caso do psiquiatra, muitas vezes medicar. Mas o psicólogo vai ajudar a você perceber o que, por exemplo, para você é um gatilho que vai desencadear em você uma angústia, uma crise de ansiedade, um medo profundo. Então, você vai identificando aquela pessoa que, para a sua personalidade, é mais nociva. Você tem que, para aquela pessoa, para aquela relação, dar um limite mais claro, um contorno, para que você se proteja. Às vezes, você dizer um não para o outro é um sim para você. Às vezes não, sempre. Quando eu digo não, no sentido de dar um limite para o outro, porque você está avançando sobre a minha pessoa e me ferindo, é totalmente um sim para você. E como é difícil numa geração que quer agradar o tempo inteiro, que quer ser popular o tempo inteiro, sustentar um não. Você não acaba sendo você, né? E aí não quer escolher, não quer se posicionar. Não escolher não se posicionar já é uma escolha. É isso que eles não se dão conta. E se já é uma escolha, gera consequências. Porque toda escolha gera consequências. E não escolher é pior ainda. Porque você não sabe o que vai vir pela frente de consequências, porque você acha que você não está escolhendo nada. Você está escolhendo, né? Impossível agradar a todos. Então, a gente vai aprendendo, durante o processo terapêutico, que primeiro eu tenho que me conhecer, me agradar, me amar. Bom, a Bíblia já diz isso, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Primeiro se ame. E como é que a gente vai amar uma coisa que a gente não conhece? Fica muito complicado. Eu preciso conhecer para saber o que me agrada e o que não me agrada. E aquilo que não me agrada, eu tenho possibilidade de mudar? Ou eu posso controlar melhor? Porque também quando você está num processo de autoconhecimento, você vai entendendo que existem coisas dentro de você, né, do seu jeito de manejar com a vida, que você não consegue, por mais que aquilo seja difícil para você, que você quisesse extirpar da sua vida, você não consegue zerar completamente. Mas você consegue controlar. Eu, por exemplo, dando um exemplo bem simbólico, eu sofro de rinite alérgica. Então, eu sei que certos ambientes eu devo evitar. A rinite não tem cura, mas tem controle. Entende? Então, eu vou evitar me expor a um lugar que esteja cheirando a mofo, muito empoeirado, né? Porque isso vai ativar a minha crise. Sim. E eu preciso entender também que eu preciso me tratar para me manter equilibrado. Então, eu faço a vacina, eu tomo a medicação que o médico me prescrever para um melhor controle dessa minha fragilidade, dessa minha alergia, porque também uma alergia descontrolada, ela começa com uma rinite, mas ela pode se complicando. Pode se agravar. Né? Pode se agravar. E assim as emoções. Uma escolha de carreira mal feita pode te levar a uma vida infeliz.
Você fica o tempo inteiro, passa uma vida inteira tentando encaixar um triângulo num quadrado. Não vai encaixar. Não vai. Não vai. E talvez até você vai perdendo, entre aspas, tempo, né? Você fica numa determinada carreira pensando, poderia estar fazendo isso, poderia estar fazendo. E o tempo vai passando, você vai deixando, vai deixando. E quando você pensa que cada um vem dotado de uma série de talentos, e quando você atrela isso à sua fé, por exemplo, que você entende que a gente veio nesse mundo mais para servir do que para ser servido. E se eu coloco os meus talentos a serviço do outro de uma maneira positiva, eu posso estar impactando esse mundo de uma forma tão linda, né? Um mundo que anda muito conturbado, né? Eu não usar esse talento, esses dons que eu nasci com ele, essas minhas habilidades, eu manter esses dons, essas habilidades encaixotadas, perdendo tempo numa carreira, num emprego, no qual eu não me adequo, no qual eu não consigo me expressar e eu acabo me frustrando, me tornando triste, amargurado, eu posso estar deixando de fazer o bem, de estar contribuindo positivamente e estou ferindo outras pessoas, estou me ferindo, estou alimentando muitas vezes uma relação tóxica dentro do trabalho. Porque uma pessoa infeliz, uma pessoa que não se realiza, que não se sente plena, ela acaba também não só intoxicada, como intoxicando o meio. Você fica uma pessoa tóxica. Tóxica, muito murmurenta, muito pesada, acaba muito pessimista. Interfere na felicidade, né? Acaba sendo bem infeliz, né? E a felicidade não significa ausência de problema, ausência de momentos tristes, né? Isso é alegria, euforia. A gente tem momentos alegres, a felicidade é o conjunto da obra, digamos assim. Mesmo que eu esteja triste, eu posso ainda assim me considerar uma pessoa feliz, uma pessoa realizada, né? É muito também pesado você querer que um moleque de 17 anos, um garoto, uma garota de 17 anos, tenha certeza absoluta do que ela vai fazer profissionalmente para o resto da vida dela. Eu acho que essa expectativa também é irreal. Quando você ajuda um jovem desse a entender, pelo menos, a área que ele pode colocar os talentos dele a serviço, uma área onde ele pode se expressar, ele abre um leque, ao invés de fechar tudo numa carreira só. Então, eu entendo que eu tenho mais aptidão para a área de saúde, eu quero curar pessoas. Vou voltar ao exemplo do nosso amigo Guido. Só um parênteses, Jorge. Para quem não sabe, Guido é um amigo nosso, né? Conhecemos aí desde a infância. Ele está em processo de beatificação, médico, surfista, seminarista, quase se tornou padre. Chegou a falecer no ano de 2009 e entrou em processo de beatificação. O que é isso? Ele está em processo de ser o primeiro santo carioca surfista daqui da nossa igreja, geração, da nova geração da nossa igreja católica. Então, hoje ele é venerável. Depois a gente vai explicar em outros podcasts o que seria isso. Que é isso. E a gente fala muito dele porque ele está muito próximo da gente ainda. Então, esse é o Guido, né? Esse é o Guido. E o Guido, sendo um cara que teve a graça de viver numa família amorosa, acolhedora, com valores muito claros, valores cristãos muito bem estabelecidos, onde ele viu e viveu exemplos de caridade, exemplos de entrega, exemplos de fé. O Guido também teve suas crises de carreira, de dúvida de carreira. Mas olha a diferença, uma mãe atenta. A dona Nazaré uma vez contava que desde pequenininho ela percebeu que o Guido tinha uma vocação para servir ao próximo e muito provavelmente uma área de saúde, porque ele ia para a praia, eles moravam em Copacabana, aí ele ia para a praia e ficava encantado com o guarda-vida, o salva-vidas, né? O salva-vidas. E aí via o salva-vidas entrar no mar, ele já gostava de mar, né? À toa que foi surfista, e resgatar pessoas, trazer. E uma vez ele virou para a mãe e falou assim: quando eu crescer, eu quero ser salva-vidas. A tia Nazaré conta essa história. Né? Ela conta. Ai, que beleza! Ok. Criancinha, né? Criancinha, mas não frustrou, não ouviu, acolheu,
E ele continuou. Bom, foi crescendo, foi para a escola, prestou vestibular para medicina, e ele falou para a mãe, não, eu entendi que eu quero ser médico. Eu quero salvar vidas, Sim. mais do que o salva-vidas. Na medicina. Eu quero salvar vidas com a minha medicina. E passado um tempo, né, e aí ele teve essa crise vocacional, se ele queria continuar na medicina, casar, formar família, ou se ele realmente estava sendo chamado ao sacerdócio, se entregar completamente à igreja e se transformar num padre. Bom, ele, na experiência dele como médico, não tem quem viva a experiência de médico que não tenha vivido, infelizmente, a experiência de ver a morte na sua frente, né? De perder um paciente, de lutar e perder o paciente. E com todo aquele exercício de fé que o Guido já experimentava dentro da própria casa, e depois na igreja, em grupos de jovens, grupo de oração, ele foi entendendo que quem salva vida e almas é Cristo, é Deus. Então, ele queria mais do que a medicina. Ele não queria só salvar o corpo, porque a vida do corpo se esvai, o corpo é perecível. Tudo passa, né? Tudo passa. Mas a alma permanece, o espírito é eterno. Então, tem até vários episódios que o Guido, no exercício da medicina, quando já nesse processo, né, de estudar no seminário, de realmente abraçar essa nova carreira, digamos assim, né, do sacerdócio, ele na Santa Casa, quando percebia que aquele paciente era terminal, não tinha mais dentro do escopo da medicina, da ciência, salvar aquele corpo, ele gastava tempo em tentar salvar aquela alma, dando amor, dando palavras carinhosas, acolhedoras, falando da eternidade, falando da vida, né, em Deus, da vida eterna, falando de um Deus amoroso e não punitivo, falando da gratidão pela vida. E ele acalmou muitos corações, né, assim, dessa forma, e fez muitas pessoas que estavam de mal com a vida, de mal com Deus, revoltados com a doença, se apaziguar com Deus, acalmar e entender que a vida continuaria e que aquela enfermidade poderia ter sido um aprendizado, poderia ter sido um momento de expiar os seus pecados para uma vida melhor, enfim. Ele fez o seu papel, ele serviu, ele usou os seus talentos esses únicos, né, que só pertenciam ao Guido. A gente brinca que hoje, né, a gente tentando tocar o grupo de oração que ele deixou, só deixou para os mequetrefes, né? Como a gente pode ter um antigo dirigente do grupo que hoje está na causa dos santos e pegou aqui os capengas, né? Mas é isso, Deus acaba capacitando seus escolhidos. Mas, voltando a essa questão dos talentos, o Guido se realizou nos 34 anos que viveu aqui na Terra, eu tenho certeza que ele se realizou com os seus talentos. E, então ele escolheu mal a carreira, né? Porque ele foi médico, mas depois ele largou tudo para ser padre. Não, ele não escolheu mal. Ele estava nessa gama, entende? Da saúde, do corpo e da alma. Do corpo e da alma. Então, você não pode fechar um leque. Eu hoje estou psicóloga, mas eu posso entrar em outras áreas. Eu posso trabalhar em outras áreas. Não é errado se arrepender daquilo que está fazendo e que seguir por outro caminho. Porque às vezes o jovem se culpa tanto de eu escolhi o negócio errado, agora não vai dar tempo. E a sociedade te empurra e te leva para isso. E acho que isso tem que ser tratado com mais leveza. Com mais leveza. Dei mole, foi um erro, agora eu posso ir por outro caminho. E eu acho que é mais do que erro, sabe? A gente não deve, por exemplo, quando você pensa numa criança que está aprendendo a andar, ela vai ter muitas quedas, até ela conseguir andar firme nas duas pernas. Você não vai falar que a cada vez que ela caiu, errou, seu burro, errou, caiu, de novo, tá errando muito. Não, é um processo. Levanta e vai de novo. Faz parte do processo. Então, às vezes, eu gasto um tempo num determinado lugar, num emprego ou numa carreira. Não foi um erro. Ali houve também um aprendizado. Ali é parte do seu processo de vida, da sua construção como pessoa, como melhor profissional. Uma coisa que eu entendi quando eu terminei a faculdade de psicologia, eu entrei muito nova, terminei muito nova. Então, assim que eu terminei a faculdade de psicologia, eu pensei assim, bom,
Se eu botar uma plaquinha aqui, consultório, né? Doutora Georgia. Doutora Georgia Quando Guimarães. abrir a porta, a pessoa vai falar assim, a doutora tá aí? Eu tinha 22 anos. Sua mãe tá aí? Sua mãe tá aí? Eu não me sentia segura, não pela parte técnica, mas pela minha pouca idade, pela minha pouca vivência. E aí eu me enveredei para a área de recursos humanos, fui trabalhar em empresas, fui trabalhar com seleção de pessoal, tive acesso a vários cursos de teste psicológico. Isso me constituiu como profissional e como pessoa. Ali eu fiz vários laços, conheci várias pessoas, troquei muita experiência, diferentes áreas. Trabalhei em área de engenharia, em cooperativa portuária, fui militar, trabalhei com exames psicológicos para, por exemplo, mergulhador de combate, submarinista, coisa que nunca faria numa empresa normal, não seja normal. Uma empresa tradicional. Tradicional, né? digamos assim, porque o militarismo tem as suas especificidades, né? São carreiras típicas e únicas das Forças Armadas. Né? Você não vai estar tropeçando dentro de uma empresa com um mergulhador de combate, né? Com uma pessoa que trabalha nas forças anfíbias, faz, né, desembarque em cabeça de praia. Você nem sabe o que é isso, na maioria das vezes. Então, foi muito rico para o meu aprendizado. Jorge, você queria ser militar? Não. Mas houve um momento da minha vida que eu tinha necessidade de ajudar financeiramente em casa de uma maneira mais contundente e apareceu essa oportunidade. Uma amiga me convidou, eu fui passando pelo processo e eu acabei sendo escolhida e fui militar temporária, RM2, como eles chamam na Marinha. E eu que, quando garota, dizia, Deus me livre, basta a farda do meu pai, porque meu pai é militar da Marinha, fuzileiro naval. Aí meu pai falava assim, bem chulo, né? Não cospe pro alto que cai na testa. Tiro e queda. Tiro e queda, né? A palavra de pai e mãe é profecia, né? Cuidado, pai e mãe. Cuidado com o que vocês falam para os seus filhos, para o bem e para o mal, porque pode se concretizar. E aí, o que aconteceu? Eu casei com um militar e virei militar. Capitão Flávio. Um abraço. E virei militar. E fui militar, estive militar por 6 anos. Você morou fora do Rio, né, Morei Georgia? fora do Rio, morei em Brasília, morei em Salvador, morei no Pantanal, né? Depois voltei para o Rio, mas aí o marido foi para a Antártica. Muitas histórias. Ih, vai ter muita história para contar nesse podcast. E tudo isso, aquela menininha de 22 anos, aquela garota de 22 anos, quando chegou aos 40, tinha essa história de vida que deu realmente uma bagagem para atuar na área clínica de uma maneira diferenciada. Porque não é que isso seja imprescindível. Jorge, você está dizendo, então, que uma pessoa, ao se formar na psicologia, ela não pode ir diretamente para o consultório? Claro que pode. Eu, Georgia, não me sentia confortável para ir. Estou falando da minha experiência. Da tua experiência, sim. Estou falando da minha experiência. Então, se outra menina tiver sentido o que eu senti, não tem nada de errado nisso. E ela tem que entender que até as outras coisas que ela faz na vida, as outras vivências, que não necessariamente estão diretamente ligadas à psicologia, podem se converter em preciosos talentos que ela vai usar no consultório dela. Então, essa minha vivência dentro de diferentes corporações, instituições, empresas, dentro da Marinha do Brasil, com contato com diferentes carreiras, isso me abriu a visão, sabe? Me deu uma bagagem, ferramentas emocionais que aos 22 anos eu não tinha. Então, é claro que isso não é como eu brinco assim, tem coisas que não são terapia, mas são terapêuticas. Então, essas coisas que eu vivi não são acadêmicas, mas te deram uma bagagem profissional. Mas me deram uma bagagem de aprendizado. São coisas importantes, situações que nos capacitam, nos lapidam e nos melhoram como pessoa. Porque, como eu falei no início, a vida é processo, a vida é movimento, a gente não para nunca. Então, uma coisa que eu fui descobrindo ao longo da minha caminhada profissional é que tudo que você faz na vida é valoroso dependendo... Não matei, não fiz nada de ilegal, nem nada de imoral, assim,
coisas que eu fui vivendo, dependendo da costura que você faça, te ajuda a dar um salto qualitativo. Então, para dar um exemplo disso que eu estou falando, para ficar mais claro, quando eu entrei para a Marinha, como eu falei, não era por vocação, era por necessidade. Foi a situação que caiu no meu colo, eu falei, vou abraçar, é o que temos para hoje, né? Tive que ser resiliente muitas vezes, porque não estava feliz o tempo todo ali, mas tinha consciência da minha responsabilidade, do meu compromisso profissional e com a minha família, do porquê eu estava ali. Era claro isso para mim. Tinha um propósito. Então, você ter clareza do seu propósito te ajuda a superar as fases difíceis e não dar tiro no pé. Porque eu podia jogar tudo pro alto e falar assim, não quero mais isso, tal. E não ver o lado bom daquilo que eu estava vivendo, eu ia ficar num aperto financeiro danado. Com 2 filhos pequenos, com uma bebê de 9 meses. Então, eu entendia que existia um propósito naquele meu esforço. Bom, eu fui ficar num quartel, né? Imagina, você faz psicologia, abre a cabeça, né? Valoriza Entende o ser a humanidade. humano, quer entender a humanidade. Entende o mundo. Aí, de repente, às 6h30 da manhã, tinha um abençoado de um capitão que gritava na orelha da gente, vamos correr! Aqui no Rio, é isso? Lá em Brasília, Em Brasília. Né, no grupamento de fuzileiros navais, onde eu fui, né, treinada lá. E vamos correr, e eu detestava correr, eu queria ser bailarina, eu não conseguia correr. Eu tinha que correr e correr cantando, quando eu vim para a Marinha. E aí tinha que correr cantando. Eu falava, vamos lá, Georgia, vamos lá. E aí eu lembrava, lembra dos tempos de tablado do teatro. Isso aqui é uma personagem. Você vai criar a personagem Tenente Georgia e vamos botar, né, essa personagem para viver. Vai pra cima. E aí foi. E aí eu sobrevivia a esse quase desespero, né? Porque eu encarnei uma personagem. Então eu estava usando uma ferramenta de algo que eu aprendi de uma maneira muito lúdica quando na minha adolescência eu fiz teatro. E achava que ia virar artista. Mas fui uma artista durante um tempo lá dentro, para poder sobreviver. Aí começou a tal da Ordem Unida. A Ordem Unida é você aprender a marchar, entender os comandos dos apitos, das cornetas, dos comandos de voz, ombro, arma, apresentar armas. Que diabo é isso, né? Você aprende na tal da Ordem Unida. E aí eu me formei em primeiro lugar em Ordem Unida. Você foi a primeira? Foi a primeira colocada. Tudo que era desfile em Brasília, lá estava a Tenente Georgia da Rocha, agarrando na bandeira, fazendo ombro, arma, apresentar arma. Por quê? Para mim ficou mais fácil, porque a vida inteira eu fiz dança, eu fiz balé, eu sabia contar o tempo musical. Quando o cara fazia tã, eu já virava. Você já tinha ritmo, né? Eu tinha ritmo, eu tinha cadência. E para marchar, isso é importante. Lógico. Então, olha a outra costura, entendeu? Eu fiz uma costura do teatro para criar personagem e sobreviver aos tempos difíceis da formação. Eu fiz a costura do balé, da dança, da coreografia para contar os tempos e ter o ritmo e conseguir romper marcha no tempo certo, fazer tudo bonitinho. O que me deu o primeiro lugar na Ordem Unida, né? E o lugar sempre nos desfiles. E olha, Brasília tem desfile, tem cerimônia militar o tempo todo. O tempo todo. Enfim. Então, eu entendi que aquilo que ficou lá atrás, no meu sonho de adolescente, de querer ser atriz, de querer ser bailarina, que parecia ter ficado frustrado, foi ferramenta valorosa e útil para eu sobreviver a um momento profissional que se fazia necessário por uma necessidade familiar e financeira do momento. E processo esse que hoje eu sou extremamente grata, independente de eu ter tido vocação ou não, eu sou extremamente grata porque me apresentou um mundo que eu não conheceria e muito me enriqueceu profissionalmente, entende? Então, é isso que eu digo das costuras, de você ajudar seu filho a entender, né, que o que ele hoje, de repente, não está usando, que parece inútil, aquele cursinho lá atrás que ele fez, né, de computação, ou aquele cursinho de violão, né, pode ser útil. Pode servir para algo que talvez você nem imagine. Que você nem imagine. Falando do violão, a minha filha fez algum tempo de aula de violão
E hoje o violão é terapêutico para ela. Não é terapia, mas é terapêutico. Nos momentos que ela está muito triste ou muito nervosa, ela vai pro quarto dela tocar violão. A música é terapêutica, né? Não é? Existe até musicoterapia. Existe a música. A Doris, que é fundadora da comunidade Bom Pastor, é formada em musicoterapeuta, musicoterapia. Se né? não me engano, ela foi a primeira daqui do Rio de Janeiro que trouxe a musicoterapia. Beijão, Doris. Doris. Então essas coisas todas, eu acabei dando uma volta enorme falando de um monte de coisa, mas acho que é isso. A vida é muito rica, é muito múltipla. E essa fase passa. Então, a primeira coisa que eu falo, quando a pessoa está se sentindo perdida, aí sim, ela foi na escola, conversou com o orientador pedagógico da escola, conversou com os pais, fica observando profissionais de diferentes áreas e ainda assim está se sentindo perdida, ok. Está perdida. Não, aí entra o profissional, o psicólogo, o orientador vocacional, e aí a gente pode usar de ferramentas como análise clínica, como alguns testes psicológicos, testes de aptidão, de habilidades, que você ajuda a pessoa a ter uma melhor fotografia de quem ela é. E com esses dados, enriquecer esse processo de escolha. Mas não é varinha mágica, não é bruxaria, não é que a pessoa vai sair, vai encontrar a luz no fim do túnel, é isso mesmo. Isso, não. É um caminhar junto, agora eu vou caminhar do seu lado, te ajudando a mapear melhor. Mas o caminho é seu, a história é sua, o autor é você. Ô, Georgia, e uma ajuda psicológica para escolher uma carreira, um coaching, isso tem idade? Por exemplo, hoje se encontra também muita gente acima dos 50, né? Querendo ou retornar para o mercado de trabalho, nem acima de 60. 60, 70, a pessoa se sente completamente apta a continuar trabalhando, não sabe o que fazer, mas a pessoa muitas vezes pensa, cara, meu tempo já passou. O que vier é lucro, mas a questão da ajuda psicológica, da ajuda nessa escolha da carreira. A qualquer tempo. Independe da idade. Independe. É aquilo, enquanto a vida é esperança, há movimento, há possibilidade de mudança, de direção, de opinião, né? Temos que estar abertos a esse movimento. Então, não tem idade, não tem momento limite, tanto para uma orientação vocacional, para o início de uma psicoterapia. Eu tive uma paciente, anos atrás, hoje já falecida, que ela me procurou para começar a fazer terapia com 78 anos. 78 anos. Hoje, isso há mais ou menos 10 anos atrás. Hoje em dia, a expectativa de vida é maior, é mais comum. Mas, assim, você começar um processo terapêutico nessa idade é algo surpreendente. Sim. E é lindo de ver. Porque a pessoa tem esperança de ainda se conhecer e se melhorar e se tornar mais plena, mais feliz, mais inteira, entendeu? Se sentir mais completa, né? Mais útil para ela mesma, né? Não se sentir... E assim, não se... Porque normalmente a gente vai procurar uma psicoterapia porque a gente está passando por um processo de dor ou de incompreensão que você sozinho não está dando conta de solucionar. Então, você vai procurar. Dificilmente a pessoa vai chegar num consultório psicológico, porque eu vim, porque eu quis, porque eu tô afim de conhecer. Não, ela tem uma demanda. E, normalmente, essa queixa principal inclui a dor. Uma situação dolorosa pela qual ela está passando. A procura da solução dessa dor. E o bonito de ver isso acontecer numa mulher aos 78 anos de idade é que diz assim, eu não quero ficar congelada, cristalizada nessa dor, ou dizer assim, já tô velha, dane-se. Daqui a pouco eu morro, então deixa como tá. Eu acho que acaba pegando um pouco essa parte, né? Meu tempo já passou. Meu tempo já passou, deixa como tá. Não, olha que lindo, não deixa como tá. Eu acredito que eu sou autora da minha história, eu sou responsável pelas minhas escolhas, e se essas escolhas me levaram até aqui e não tá legal, eu não tô feliz, eu tô incomodada, deixa eu ver aonde eu posso melhorar. Há tempo de mudar ainda. Na verdade, não existe um fim de tempo para mudar. Quando você estiver vivo, você pode existe mudar. Tempo. Enquanto a vida é esperança, é isso. Então, não tem
uma idade limite ou um tempo limite. A todo tempo que tiver demanda, tiver uma queixa, tiver uma vontade de melhoramento, e que você está sentindo que não está dando conta. Eu uso muito com meus pacientes uma metáfora do mar, que é assim, o mar, imagina que o mar é a vida, e você está dentro desse mar, cercado de vida por todos os lados. Tem dias que o mar está muito tranquilo, está uma piscininha, tem dias que o mar está muito gelado, tem dias que a água está um pouco mais quente, tem dias que esse mar está de ressaca. Sim. Mas esse mar é a tua vida. Né? Ele se apresenta do jeito que dá. Cabe a você manejar nas suas escolhas, escolher qual a melhor atitude, o melhor comportamento naquele momento da sua vida. Então, se o mar está piscininha, está tranquilo, você pode nadar de braçada, você pode ir no fundo, você volta, e aí você boia, você fica quanto tempo você quiser. No dia que o mar está de ressaca, você vai ter que saber fazer a leitura das ondas para saber se você nada ao encontro da onda e fura a onda, se vai dar para pegar um jacaré, ou se você vai esperar passar a sério para não tomar a rainha na cabeça. A rainha na cabeça. e tão logo que der, correr para areia. Esperar acalmar, né? Para passar. A calmaria passa, a ressaca passa. É engraçado, eu estava lembrando de um vídeo que eu vi outro dia numa rede social. Tinham vários atores reunidos, não sei se você já viu esse vídeo. Tá o Tom Hanks, tá o Adam Sandler, Robert De Niro. Tem uma galera reunida. E o Tom Hanks fala assim, olha, você está se sentindo mal, você está se sentindo triste, está sentindo que tudo vai contra você? Isso passa. Isso passa. Você está se sentindo super bem? Está se sentindo que você tem a resposta para tudo? Isso também passa. Isso passa também. E aí ele fala também assim, olha, calma que tudo passa. Segue em frente que isso passa. Ele quer dizer das ondas da vida. Das ondas, né? da vida. Vai ter momentos que você não vai poder nem nadar. Põe só o nariz para fora d'água e tenta boiar. Entendeu? E faz a tua parte. E faz a tua parte. E aí tem momentos que... o que o psicólogo faz nessa história aí do mar que eu falei? O psicólogo é aquele que vai te ajudar a entender essas leituras. Vai ser o seu professor de natação, digamos assim, no momento, só que é você que vai nadar. É você que vai nadar. Não adianta ele saber nadar e te mostrar, é assim que faz. Não. É você que tem que fazer. Ele nadar e sair do mar não vai salvar a tua vida. É você que vai se salvar. A vida é tua. Né? As escolhas, as consequências das suas escolhas vão recair sobre você. Né? Então, assim, o processo terapêutico é esse processo de autoconhecimento que vai te ajudar nessas tomadas de decisão. Porque ao se conhecer melhor, a entender as suas deficiências e as suas potências, você vai estar mais inteiro, com a mente mais clara, para poder, da melhor maneira possível, tomar as suas decisões. E entender também nos momentos que, agora não dá para eu decidir. Agora é modo sobrevivência. Até essa ressaca passar. Quando essa ressaca passar, aí a gente vai ver o que sobrou e como é que a gente vai ficar, e aí eu tomo uma decisão. Isso também é uma sabedoria. Saber tomar a decisão na hora certa, na verdade. Exatamente. Às vezes ficar quieto. Às vezes, ou se movimentar. Não fazer marola, sabe? Aquela que não é hora de fazer marola. Fica quietinho, fica boia. Fica quietinho, economiza. Só não afunda. Economiza energia. Porque você vê, o meu marido, Flávio, ele foi da Marinha há muito tempo, e na Marinha ele fez um curso que a gente chama de NatSalve, natação de salvamento. Aquela pessoa que vai dar um primeiro socorro num processo de uma pessoa se afogando. E a gente morava no Leme uma época, e várias vezes ele entrou no mar para salvar a gente, chegou antes do salva-vidas, né? Ele estava fresquinho com treinamento. Doido para salvar alguém, né? Não, e às vezes eu, né, metida, procurando ficava gente na areia. Pra salvar, Flávio, tá se afogando. Quem será que tá se afogando hoje? Deixa eu procurar aqui. E aí, ele contava que muitas vezes o afogamento se dava pela ansiedade e desespero da pessoa. Ela acabava engolindo água
ela não precisava ter morrido, sabe? Se ela tivesse conseguido controlar as emoções dela. Sim. O desespero leva a afogar. E aí era um procedimento que eles tinham que aprender a fazer, porque na hora que você vai chegar no afogado, se esse afogado, essa pessoa estiver se afogando, estiver muito desesperada, ela te leva junto. Sim, ela afoga quem foi te salvar. Ela afoga o salvador. Então, às vezes, você tem que conter a pessoa, dar um sossega-leão lá nela, às vezes até... Costas, tem todo um processo. Para conter a pessoa, para ela não te puxar para baixo, senão vão morrer os dois. Porque ela não consegue ter um controle das emoções. Então, olha que perigo. Olha que perigo. Então, assim, e a gente faz isso na vida o tempo todo, não só no mar. Então, o processo terapêutico é um processo rico, não é para maluco, é para quem está muito desperto. Então é importante isso, falar que psicólogo não é para maluco, gente. Não é para maluco. Não vai nessa. Ô, Georgia, e para empreendedores, isso serve também? Porque a gente sabe que empreendedorismo é um desafio grande, né? No Brasil, então, no Brasil, então, pai do céu. E às vezes a pessoa, ela quer empreender, tá doida para empreender, ela sente que ela tem que empreender, mas falta aquele... empurrãozinho, né? É medo, talvez, né? De não ser algo seguro. Exato. Então, nesse momento, a melhor coisa é a informação. Começa a captar informação de todos os lados, quanto você precisa para investir, como é que está a área que você quer investir, que você quer empreender. Aprende todos os contornos, qual é a demanda de mercado, quanto eu vou precisar ter de capital de giro. Eu não entendo nada disso. Então, vai se informar. A gente tem órgãos como o Sebrae, por exemplo, que tem uma série de cursos gratuitos que você pode se informar e aprender muita coisa. Fluxo de caixa, como botar preço numa mercadoria. Tudo isso é aprendizado. Ninguém nasce sabendo. Então, você pode se informar. E para isso também serve a orientação vocacional e também serve a terapia, né? Para você entender. Às vezes a pessoa está há anos numa empresa e está infeliz e ela quer largar tudo para empreender. E às vezes é num processo terapêutico, né? Na terapia pessoal dela, que ela encontra forças e coragem para dar esse grito de liberdade e ir ao encontro do sonho dela. Né? Mas aí, se ela tem, por exemplo, uma família, também preparar a família, porque é muito importante que o entorno esteja ciente do que vai vir pela frente, né? Que empreender não é fácil, eu falo, porque eu também estou empreendendo agora. E você precisa também saber se você tem as habilidades necessárias para aquele tipo de trabalho. Tem gente que não tem perfil para empreender e tem gente que tem, né? Acho que também faz parte. É uma profissão, né? Claro. Acaba sendo uma profissão, né? É uma forma de você ganhar sua vida, de você ganhar seu dinheiro honestamente. É uma forma também de você trazer contribuição para o mundo. Não é só uma questão assim, vende roupa e qual é a contribuição? Você está empregando gente. Sim. Você está ajudando famílias, você está sendo gerador de emprego, você está fornecendo salário, você está trabalhando com a moda, que também é uma forma, a estética, a beleza também é curativa. Você entra, por exemplo, numa casa que está toda destruída, toda detonada, suja, entulhada, escura. É um ambiente adoecedor, muito mais do que um ambiente que promova a saúde. Você entra numa casa que está limpa, que está cheirosa, que está organizada, que está tudo bonitinho, te dá até mais bem-estar. Te levanta, te levanta. Te deixa mais animado, exatamente. Te deixa mais motivado. Então, né? O belo também cura, sabe? Quantos indivíduos que estiveram em momentos profundos de dor, de angústia, encontraram na expressão artística uma forma de se curar, de extravasar a dor, né? E com aquelas pinturas, com aquelas esculturas, com aquelas manifestações artísticas, também tocaram outras vidas, também impactaram de forma positiva. Eu viajei recentemente, visitei vários museus, e quando você entra numa galeria de arte, você vê tanta gente parada em frente a telas, analisando, se identificando. Você fica em êxtase. A arte também tem esse poder curativo, sabe? Eu fiquei impressionada vendo escolas com crianças pequenas, com um caderninho na mão, anotando coisas na frente de uma obra do Van Gogh, a professora explicando, entendeu? Muitos desses artistas,
emocionalmente, alguns até psiquiatricamente, sofriam, eram desequilibrados, tinham suas dores. E muita coisa você pode ver através da arte deles ali estampada. Então, na faculdade de psicologia, a gente também analisa algumas obras de arte que você consegue ver traços da dor, da esquizofrenia, da depressão ali expressa naquela Através pintura, da arte, né? naquelas cores que ele escolheu usar, na luz e sombra. Você pode fazer uma série de análises, né? Enfim, então e eu acho que isso também, voltando àquela história das suas ferramentas, são ferramentas emocionais que você leva para a sua vida profissional, pessoal, amorosa, aquelas criancinhas que estavam naquele museu, analisando com a professora, aprendendo com aquela arte, estão ali também construindo as suas ferramentas para a vida. Aquilo que elas estão aprendendo desde criança. Porque é cultura, né? Porque tá gerando cultura, tá aprendendo a olhar além do que está ali, né? Porque a arte, ela comunica além do que um simples desenho, ela vai para além daquilo. Tem várias nuances, você pode ter várias interpretações. Então, você vai ajudando também a criança a construir um pensamento abstrato, ela abstrair, ela fazer leitura de símbolos, gerar novos significados. E assim, a criança aprende e apreende o mundo de maneira lúdica, né? Construindo assim de maneira lúdica, experimentando. Isso é muito positivo, isso é muito bom. Isso é muito curativo também, né? Então, quando a gente está no modo sobrevivência, a gente está meio empobrecido, porque a gente está só preocupado em manter a vida. E não é só, né? Isso é muita coisa, mas empobrecido nesse sentido de só as necessidades básicas. Então, isso te limita, te fecha para o mundo. Então, quando a gente consegue resgatar e ir para além disso e trazer cultura, trazer a arte, trazer esses elementos que são terapêuticos na vida, isso constrói um ser humano muito rico. E ter a possibilidade de estar também na retaguarda, sustentando, apoiando essas famílias. Por isso que eu acho que o trabalho do psicólogo, ele não pode ficar só restrito ao setting terapêutico, ao consultório, às paredes, mas aquele psicólogo que pode comunicar, que pode palestrar, que pode trabalhar com projetos de prevenção. Quantas vezes eu fui a escolas falar sobre a prevenção do suicídio, né? Ter esse diálogo aberto, levando números, levando informação para jovens, e você fica impressionado com a qualidade das perguntas que voltam desses jovens para você. Então, assim, eu fui ali, entre aspas, ensinar e aprendi pra caramba com eles. E essa troca, essa comunicação entre gerações é muito enriquecedora, é muito positiva, né? Então, não existe verdade absoluta nesse campo. Eu tô aqui, você me respeita, você tem que ouvir tudo, ficar calado porque eu sou seu pai, eu sei mais que você. Não, você tem que pedir respeito porque autoridade é necessária, você exercer autoridade, isso não é autoritarismo. Ter limites claros para o seu filho ajuda a estruturar seu filho. Ele, quando sabe que tem um adulto por trás que dá a diretriz, que escolhe por ele, isso dá a ele, posso relaxar, porque se eu fizer besteira tem quem saiba resolver, né? Agora, esses pais, esses adultos que hoje estão delegando aos filhos pequenos escolhas que caberiam a eles, eles só estão gerando no filho, achando que estão gerando amor, estão gerando ansiedade, insegurança, medo, desamparo. Por isso você vê muitas ansiedades no dia de hoje, né? Filho, eu me lembro, filho, o que você quer comer? Filho, o que você quer vestir? Você fazer isso uma vez ou outra, ok. Agora, isso ser uma rotina... Se tornar um padrão, né? Se tornar um padrão... Opa, liga a luz amarela, atenção. Vê o que isso está produzindo no seu filho. Se ele não está angustiado, agitado, choramingando muitas vezes, dengoso, ele está inseguro, ele está comunicando que ele está nervoso, está inseguro. Porque essa função não deveria ser dada para ele
tão precocemente. Se é ansiogênico, se dá nervoso na gente adulto, imagina se você já vivesse isso desde 2 anos de idade. Acaba sendo um trauma que se reflete depois no futuro, né? A pessoa não entende o que está acontecendo, vem... Não, e aí passado, o né? perigo também é você estar contribuindo para uma geração que não sabe lidar com frustração, que não sabe lidar com o menor sinal de dor, e a dor é parte da vida, Acontece. Né? Acontece, ela não pode ser um objetivo de vida, mas existe na vida, e a gente tem que acreditar que a gente é capaz de viver apesar da dor e superar. Quando você acha que você tem a obrigação de estar alegre o tempo todo, estar lindo o tempo todo, ser perfeito o tempo todo, acertar em todas as suas escolhas. Mostrar para os outros mostrar que você não para os erra. outros que você... Você está ferrado. Você está ferrado, porque isso não é verdade. Não é possível manter essa vida nesse patamar. E aí, quanto mais alto você sobe, maior é o tombo. A dor vai ser profunda. E aí você vê muita gente que aparentemente está bem sucedido profissionalmente, está com bons salários, conseguiu fama, está aí com 1 milhão de seguidores e está precisando parar porque a saúde mental está péssima. Aliás, isso é um tema que em breve falarei com Opa. você. Ai, meu Deus. Nós temos aí mais 2 temas para falar com você, Georgia, para os próximos capítulos, que vai ser saúde mental e ansiedade. Então te prepara. Mas hoje, muito bem, foi muito bom mesmo. Beleza. Tivemos várias dicas aí sobre escolha de carreira, né? Que aí a gente falou de outras coisas também, isso é muito legal. Acho que educação de filho, Isso é diálogo importante. entre as gerações, né? Parar com preconceito com a terapia, com psicólogo. Parar com preconceito com psicólogo. Está na dúvida? Procura um psicólogo. Está na dúvida que vai saúde te ajudar. mental é fundamental, gente. É fundamental. A gente precisa estar em paz, com os pensamentos organizados, para ter uma vida organizada. Maravilha, né? Maravilha. Georgia, seguinte, lembrando aqui a todos que o nosso podcast aqui fica gravado aí no nosso canal, curtam o nosso canal, vai aparecer, colocarei a vinhetinha aqui dos endereços dos nossos canais, das nossas mídias, e aqui temos os nossos patrocinadores, que é Too Fly, que é a marca da Georgia, de roupa, sigam ela, ali tá ali o Instagram, Mensagens de Maria, que a gente é um canal que eu criei, que a gente publica todas as mensagens de Nossa Senhora. Estou na parte de Medjugorje, em breve eu vou mudar para Fátima e para outras mensagens. E Nossa Fé, a marca de roupa que a gente tem também, viu? A Nossa Fé. E o nosso podcast, Podfé, quem quiser colaborar com o nosso podcast, tá aqui, ó. QR Code. QR Code, ajude o canal para que a gente tenha mais aí podcast. Georgia, obrigado. De nada. Obrigado mesmo. Em breve você estará aqui do meu lado entrevistando outras pessoas do outro lado. Mas a gente agradece aí a todos. Fiquem com Deus. E, Georgia, alguma palavra final aí? Diz para nós. A única palavra é assim, não tenha medo nem vergonha de pedir ajuda. Você não é infalível. Você não vai estar alegre, eufórico o tempo todo. Isso é normal. E entenda que se você não tem como fazer terapia, busque algo que seja terapêutico, que pelo menos vai te aliviar. Um esporte, uma dança, que é a minha área, que eu adoro dançar, a música, amigos, diálogos com familiares, amigos. Isso tudo é o que a gente chama de sistemas de apoio. E isso vai te ajudar a passar pelas noites escuras. Pelas noites traiçoeiras. Noites traiçoeiras. E é isso, galera. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. E vamos que vamos. Até a próxima. Até a próxima.